Bom, vamos agora para a Datafolha, nova Datafolha São Paulo, os números da corrida eleitoral na capital paulista, novos números da pesquisa divulgada hoje, agora há pouco, pelo Instituto Datafolha. Tem mudança no cenário? Já adianto que tem. Vai lá, Alessio. Ricardo Nunes, do MDB, 27%, um acréscimo de 5 pontos. Guilherme Boulos, do PSOL, 25%, um acréscimo de 2 pontos. Pablo Marçal, do PRTB, 19%, uma queda de 3 pontos. Tabata Amaral, do PSB, 8%, queda de 1 ponto. José Luiz da Atena, do PSDB, 6%, queda de 1 ponto. Maria Helena, do Novo, 3%. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, e Ricardo Senesi, do Unidade Popular, 1%. João Pimenta, do PCO, e Altino Prazeres, do PSTU, 0%. Não sabem ou não respondeu 7%, uma queda de 1%. Olha, você está vendo aí, então, que teve alteração nos 3 primeiros. Tanto em Nunes, quanto em Boulos, quanto em Marçal. Nunes e Boulos subiram e Marçal caiu. Acabou a onda Marçal, Alessio? Olha, Ananias, esses números agora da Datafolha, elas refletem muito a eleição depois que iniciou a propaganda eleitoral na TV e no rádio. E o Marçal não tem tempo de TV. Então, eu acho que ele subiu até onde ele pôde, ele chegou no seu teto, a campanha agora dele está minguando, está se desfazendo, na verdade, porque ele só tem agora as redes sociais. E aquele impacto todo que foi criado, aquele movimento todo criado de Faz o M, tudo que ele fez durante os debates, agora está se acabando. Os debates não estão mais rendendo da forma que estavam antes, ele não chega mais na casa de toda a população de São Paulo, como de fato ele estava chegando com aquela repercussão de cortes, inclusive até sendo investigado por isso. Eu acho que essa onda agora, o mar está mais calmo, principalmente para essa campanha dele. Em contrapartida, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos estão surfando de fato nessa onda agora da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. A gente vê também, Kátia, o crescimento de Nunes. E aí tem alguns fatos que aconteceram na campanha de Nunes. O início da propaganda eleitoral, como destacou a Alessio, ele é quem tem o maior tempo, e a entrada de Tarcísio de Freitas. Pois é, e isso acredito que teve um reflexo também, que teve uma queda na rejeição, né, do Ricardo Nunes, e isso e também impactou neste resultado. E um aumento, né, o Pablo Marçal, ele continua com uma rejeição aí muito grande, o cenário mudou desde a última vez que a gente comentou, né? Inclusive eu acreditava que a decisão para segundo turno, né, quem iria com Boulos ainda ficaria ali definida, mas se esse cenário se consolidar e continuar, o segundo turno deve ser entre Ricardo Nunes e Boulos, que é um cenário aí, pelo menos desejado, pela campanha de Ricardo Nunes. E um cenário onde, na pesquisa de ontem, na Quest, não era este o cenário. Na Quest, Marta, a gente tinha o Boulos em terceiro. Por este cenário, a gente vê Boulos e Nunes se descolando, o que é mais esperado em relação a eleição em São Paulo, um candidato de esquerda e um candidato de direita. Antes estava 2 nomes da direita, estava Nunes e Marçal ali na pesquisa de ontem. Tem essa diferença que é bem importante do Quest de ontem para o Datafolha de hoje. Nunes e Boulos crescendo, Nunes crescendo mais do que Boulos, Marçal desidratando. Isso fazendo com que Nunes e Boulos consigam se descolar daquele empate triplo que a gente estava vendo nas últimas pesquisas. Marta? Pois é, Ananias, eu acho que é a eleição se encaminhando para a normalidade, digamos assim, o que era mais esperado que acontecesse agora nessa reta final. Na semana passada, quando a gente comentava sobre essas pesquisas e o fato os números de São Paulo, a gente comentava que deveríamos aguardar ali os próximos dias para saber como se encaminhariam as coisas, quem poderia subir e quem poderia descer. E aí eu falo mais especificamente sobre o caso de Marçal. Inclusive questionei, será que ele chegou de fato nesse teto, no limite ali de crescimento dele? Será que ele ainda pode crescer até a reta final da eleição, até os últimos dias, e chegar ali a disputar um segundo turno? Ou
se ele de agora em diante, vai decrescer, vai reduzir ali, pelo menos os números das pesquisas que a gente tem acesso. E o que a gente está vendo até o momento é que, de fato, ele tem regredido, ele tem dado uma recuada ali nos números, porque o que não era o que estava acontecendo há algumas semanas atrás. A gente lembra que em uma semana, aproximadamente, ele deu um boom, cresceu nas pesquisas, em praticamente todas as pesquisas, assustou todas as campanhas, tanto a de Nunes quanto a de Boulos, e aí ficou no ar aquela dúvida: será que ele vai continuar ascendendo? Será que ele vai continuar ali chegando aos 3 primeiros ou chegando entre os 2 nomes que estão ali em primeiro lugar? Mas o que a gente está vendo é o contrário, é que ele está regredindo. Agora, eu chamo a atenção para Boulos. Eu não vejo que ele tem se destacado tanto como ele poderia e como ele tem ali, digamos assim, um potencial. Ele tem o apoio do presidente da República, que eu acho que não está sendo usado da forma como deveria. Enfim, ele tem a vice, que tem entrada em alguns espaços, em alguns tipos de eleitor, em alguns eleitorados, que o Marta Suplicy não tem acesso, exatamente. Eu acho que isso não está sendo aproveitado dentro da campanha de Boulos. E aí ele pode até acabar perdendo espaço e perdendo visibilidade por conta de alguns erros pontuais que ele vem cometendo aí durante essa campanha. Mas o Nunes, eu reforço o que o Alessio colocou, o resultado, o impacto que as campanhas eleitorais na TV e no rádio ainda tem nas eleições. Ele teve um boom aí nesses últimos dias e a gente reforça que foi depois da propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio. Eu vou pegar esse seu gancho muito oportuno, Marta, e ouvir a Kátia, porque ela entende de comunicação, porque na eleição de 2018, Kátia, o que disseram? A televisão para a campanha morreu, porque Bolsonaro foi eleito sem tempo de TV. O que a gente está vendo hoje, nessa eleição de São Paulo, é que tanto Nunes quanto Boulos, os dois com o maior tempo de propaganda no rádio e na TV. O Nunes com o maior tempo, 60%, se não me engano, do tempo da propaganda eleitoral é para o Nunes. Foi o que mais cresceu. E se a gente olhar, o Nunes veio um crescimento constante na Datafolha desde o início da propaganda eleitoral na TV. Quero que você explique, Kátia. Ananias, essa ideia de que a TV, a propaganda eleitoral da TV, tivesse perdido completamente a importância, né, para a candidatura e que foi reforçada ali pela eleição Bolsonaro, ela vem do fato também que eu sempre bato na tecla. Muita gente acredita, se refere até fenômeno Bolsonaro. Não é um fenômeno. O trabalho do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, nas mídias digitais e até mesmo em aparecer em programas de TV. Ele era figura frequente em um programa de TV. Não, e depois da facada na campanha, então, era só ele. E um ponto. O outro ponto é que ainda existe uma parcela considerável da população que não é que ela não esteja nas mídias digitais, mas ela prefere e se informa muito mais sobre política pela TV. Né? Aquela população que chega à noite, não é a mesma que consome a informação digital ali o tempo inteiro, não, ela vai sentar à frente da TV e é ali que ela vai se informar, ter o primeiro contato. Esse percentual ainda é muito grande e esse percentual ainda muda, tem a capacidade de mudar ali cenários. Essa é a grande questão. E só para reforçar isso que a Kátia diz, o Marçal não tem tempo de TV. Não tem tempo. E foi quem caiu na Por isso fazia tanta questão de ir para os debates. É isso. Muita gente que não o conhecia das mídias digitais passou a conhecer nos debates. Para quem estava na TV. Sim. Naquele horário em que essa parcela que eu estou falando é que consome e é o momento que ela para saber algo de política. Para quem duvida da força da TV numa campanha, você vê aí essa situação em São Paulo. Os candidatos com tempo de TV foram os que mais cresceram na pesquisa. O candidato sem tempo de TV, o Marçal,
foi quem mais caiu. E se você olha em 2018, Bolsonaro não tinha propaganda eleitoral no rádio e na TV, mas tinha uma ampla cobertura na TV, principalmente depois da facada que ele sofreu, porque jornalisticamente era uma situação que precisava ser acompanhada era um fato que pela tinha que ser imprensa. acompanhado.